Meus irmãos, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada de sexta-feira para vocês, hoje dia 12 de dezembro de 2025, que essa palavra seja a resposta do Senhor ao seu coração. Peço que você curta o vídeo, se inscreva por aqui no canal, Clube de Membros, clicando no botão assinar, os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo de membros aqui do canal. E se você sentir no seu coração o desejo de semear nesse ministério, se o Senhor tocar no seu coração, as informações vão aparecer nessa caixinha aqui embaixo, branca, para que os irmãos venham semear nesse ministério. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa meditação nessa noite de sexta-feira. Zacarias capítulo 9, versículo 12 diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, porque hoje mesmo vos anuncio que vos restituirei em dobro. Vamos usar textos da Bíblia que parece ter sido escritos diretamente, né, para quem está passando por deserto, por dificuldade, por lutas emocionais, espirituais, né? Guerra dentro do lar, batalha espiritual. E Zacarias 9:12 é um desses textos. É um texto que a gente consegue colocar ele pendurado assim na parede e ficar olhando para ele quando está passando por um momento de dificuldade, né? Ele fala sobre prisão, mas fala sobre esperança, fala sobre voltar, mas fala também sobre ser restaurado, né? Fala sobre fortaleza e também fala sobre bênção em dobro, né? Dobrada. Zacarias estava profetizando naquele momento a um povo, irmãos, que tinha perdido a identidade, que tinha perdido a força, os sonhos, que tinha perdido tudo praticamente. Estavam sendo chamados de prisioneiros, né? Aqui nesse texto. Mas o Senhor muda o nome deles de prisioneiros para presos de esperança, né? Pessoas que, mesmo feridas, não tinham desistido de crer. E essa palavra hoje é para você. Para você que passou por perdas, por rupturas, por traições, por abandono, engano, desilusão, cansaço. E mesmo assim você mantém, né, pela misericórdia de Deus, a chama dentro do seu coração. Ela se mantém viva dentro do seu peito. O texto ele diz: voltai à fortaleza. É voltar para onde a nossa força está, né? A fortaleza, a palavra em hebraico, ela dá uma conotação de lugar alto, de um refúgio totalmente inacessível para o inimigo, não para nós, acessível para nós e inacessível para o mal. Uma torre de defesa. Essa é a ideia da palavra hebraica para fortaleza. É mivitzá. E essa palavra mivitzá, ela significa isso. Quando nós passamos por momentos ruins, nós temos a nossa fortaleza, que é nosso quarto de guerra, nosso canto de oração, nosso período de busca, né? Voltar à fortaleza, voltar a essa posição onde o inimigo não pode te alcançar, sabe? Onde o inimigo não pode te destruir, onde o inimigo não pode te tocar, né? Muita gente, depois da dor, do sofrimento, muitos homens e mulheres de Deus tentam voltar para onde? Voltar para o passado, voltar para o que perdeu, voltar para o que foi tirado, para aquilo que machucou. Mas o convite de Deus não foi para voltar ao passado, foi para voltar à fortaleza, que não é um lugar físico, né? A fortaleza é Ele, é a presença dele. O salmista diz no Salmo 18: o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu alto refúgio. Então toda restauração ela começa com esse retorno aos pés do Senhor, porque Deus não restaura quem está distante, Ele restaura quem volta. O texto diz, como eu falei, né? Eles eram cativos, presos, mas o Senhor chama eles de presos de esperança. Estavam presos, mas não tinha tudo acabado, né? A expressão presa de esperança no original também ela quer dizer assim, alguém que está algemado, sabe? Mas está vivendo na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Ou seja, a pessoa está limitada, a pessoa está algemada, a pessoa está passando por dificuldade, mas ela ainda está na expectativa do milagre. É preso de esperança, sabe? Possa ser que tenha perdido a paz, o emprego, a estabilidade, a saúde, a família, mas não perdeu a esperança em Deus, porque a esperança sem Deus não é nada. Porque eu tenho esperança. Esperança é a última que morre. Isso é bobeira. Esperança é em Deus, sabe? Então, tem gente que está preso também à dor. Como muitos voltam ao passado, à dor, muitos são presos à dor, presos ao passado, presos ao trauma. E
Nós não, nós estamos presos à esperança, é diferente. A esperança de que o Senhor vai intervir, a esperança de que o Senhor vai agir ao nosso favor. De que o diabo, ele não tem essa força toda que dizem que ele tem. Porque nós esperamos no Senhor, que é o nosso Deus, que é um Deus muito mais, infinitamente mais. Não tem nem o que dizer. Se o diabo tem força, algum nível de força, o Senhor é todo poderoso. Dele é o domínio, dele é o reino, dele é o governo. Ele tem o controle sobre todos os mínimos eventos, todos os eventos de nossas vidas. Então aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia. Não se cansarão, não se fatigarão, é o que diz a palavra. Então hoje você que está cansada, você que está aflito, espera no Senhor, que o Senhor vai tirar essa aflição, vai tirar esse cansaço. Deus vai te dar condições para estar preso de esperança. Limitado sim pelas circunstâncias, limitado sim pelas dificuldades. Agora o texto segue dizendo: hoje vos anuncio. O decreto não é para amanhã não, meus irmãos. Zacarias não diz, olha, um dia Deus vai fazer, quem sabe Deus fará, né? Não, ele diz, hoje mesmo, a palavra está sendo liberada hoje sobre a tua vida. Hoje. E o verbo aqui, a palavra hebraica aqui, na verdade, é urgência, é movimento do céu, é uma interrupção de um ciclo de sofrimento. É Deus intervindo. Deus intervindo. Deus está quebrando ciclos. Deus está iniciando um novo momento hoje. Hoje, a palavra dele para o seu coração, para a sua vida é hoje, sexta-feira. Talvez você escute essa palavra no sábado, amém, que seja profética. É hoje, o dia que você está ouvindo. É hoje que Deus está liberando essa palavra para você. Se você ouviu, que dia quer que tenha escutado, não tem problema. Era o dia que você tinha que ter escutado. Era o dia, a hora, o momento que você tinha que ouvir essa palavra. Há decretos que Deus libera no hoje, para mudar o seu amanhã. E Deus está liberando hoje decretos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Deus está liberando hoje decretos. O texto diz, eu vos recompensarei em dobro. Não é apenas uma restauração não, tá? É uma compensação. A promessa não é, eu vou devolver o que foi tirado. É bom demais isso, mas é pouco. Eu vou curar o que foi ferido, é bom demais, mas é pouco. Eu vou restaurar onde houve perda, é bom demais, mas é pouco. Deus disse, em dobro. Outra expressão hebraica que significa duplicado, dobrado, aumentado, amplificado, elevado ao dobro da medida original. Em dobro. Pega o que você perdeu, multiplica por 2. É isso. É isso. Tempo, a saúde, a história, as finanças, o que quer que seja. O dobro de Deus não é matemática não, meu irmão, minha irmã. Esse multiplica por 2 também não é matemática pura não. Simples não, humana não. É propósito. Jó perdeu. Recebeu o dobro. José sofreu. Recebeu o dobro da honra. Davi foi perseguido. Recebeu o dobro da autoridade. Israel voltou do exílio. Recebeu o dobro da glória. É o dobro. É uma assinatura de Deus sobre as histórias que foram marcadas pela dor. É o que ele vai fazer na sua vida. A tua história foi marcada pela dor. Por isso o Senhor tem o dobro. Essa é a assinatura do Senhor. Você sofreu, você chorou. Você não vai voltar ao mesmo nível anterior, não. Deus nunca devolve alguém ao ponto de partida. Ele devolve no ponto do dobro. Do dobro. Então Deus tem uma bênção para você. Deus tem algo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Agora, a gente vai ter que finalizar aqui dizendo: tudo começa nesse texto com um verbo: voltar. Voltar. Voltai à fortaleza. É isso. Voltar. Você precisa voltar a orar, a ler a palavra, a buscar, a ir à igreja, a estar na presença de Deus. Voltai. Voltar. É necessário. Deixa para amanhã não, tá? Se você quer a recompensa em dobro hoje, volta hoje também. E o Senhor fará. Deus abençoe vocês nessa noite. Pai, Senhor,